Fala turma, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o nosso podcast Uma Nova Cidade. Esse programa que é um convite para conversar sobre a cidade que somos e a cidade que desejamos ser. Hoje quem está aqui comigo para conduzir esse programa são duas pessoas. É ele, Leilson Cavalcante, e o nosso entrevistado da semana passada, candidato a deputado estadual, Reob Costa. E a convidada de hoje é muito especial, mas calma lá, já eu falo quem é ela. Antes, eu queria dizer que nesse programa de hoje, nós temos um parceiro, um patrocinador, que é a Photography Tour do nosso amigo Janderson Costa, que a empresa dele é lá em Ponta Negra, numa das praias mais badaladas do Rio Grande do Norte. Então, você já sabe, você turista, ou até você da nossa capital mesmo, Potiguar, de todo o estado que vir para Ponta Negra, é só procurar a Photography Tour do nosso amigo Janderson. E a nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos que a vice-prefeita de Natal, Aila Cortez Pereira. Ela vai já falar um pouco mais para vocês sobre as experiências dela, mas deixa eu só dizer algumas coisinhas para vocês aqui sobre ela. Ela é, além de vice-prefeita de Natal, é advogada e ela é filha de Cortez Pereira, que foi 42º governador do Rio Grande do Norte. Ele também foi senador, deputado estadual, prefeito e fundador de Serra do Mel. Ele não foi só prefeito, ele foi fundador. Ele idealizou e tirou do papel um município do nosso Rio Grande do Norte, Serra do Mel. A Aila também, olha a família da mulher na política como é muito importante. Ela teve uma tia também chamada Maria do Céu Pereira Fernandes, né, sua tia? Isso. Que foi a primeira deputada estadual do país eleita na Assembleia Constituinte do Rio Grande do Norte. Só para vocês sentirem um pouco do impacto dessa mulher, da nossa convidada de hoje. Então, desculpem aí, a gente tá até um pouquinho nervoso hoje, a mais, né, pela questão da nossa convidada mesmo. Aila, prefeita, fala para o pessoal um pouco das suas experiências na vida pública, para que eles possam também conhecer, através da sua fala, um pouco das suas experiências. Eu queria aqui agradecer o convite de vocês para poder estar participando aqui desse momento, desse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também muito lisonjeada por toda essa apresentação, meu querido Leandro. Você fez realmente um histórico, puxou aí um histórico, não é? Da história da família, e dizer que de fato muito me deixa feliz, né? Trazer, carregar, honrar o nome do meu pai, o ex-governador Cortez Pereira, né? Um homem que tanto fez pelo estado, com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, e que realmente essa história, esse legado, ele é muito forte em mim. Eu tenho muito respeito e muita responsabilidade, principalmente agora que eu também estou trilhando o caminho da política, e como ele, tenho essa essência e essa responsabilidade, esses objetivos que é trabalhar e fazer o melhor que a gente pode, não é isso? Então, eu quero aqui, nesse momento, agradecer essas suas palavras. E dizer que, de fato, né, eu tô, como você bem disse, eu hoje sou vice-prefeita de Natal, uma grande alegria, amo minha cidade, amo as pessoas daqui. Tenho uma história também, né, digamos, uma experiência assim, dentro da Prefeitura Municipal de Natal. Eu estou trabalhando na gestão pública desde 2005, quando ingressei na Prefeitura de Natal, a convite
do então prefeito Carlos Eduardo. Sim. E na prefeitura de Natal eu já atuei em várias pastas, né? Eu já pude ter grandes experiências na gestão pública. Eu entrei na Secretaria de Tributação, né, como assessora jurídica. Depois fui secretária adjunta da tributação, secretária de lá da CEMUT. Fui para a Secretaria de Administração, cuidando da parte de licitação e contratos da Prefeitura do Natal. Fui ouvidora-geral do município e diretora-geral do PROCON por 4 anos, quase 5 anos, quando me afastei justamente para deixar o meu nome à disposição do meu partido, o PDT, para concorrer nas eleições de 2020, né? Eleições essa que o PDT compôs a majoritária, não é? E pudemos ter aí uma vitória na eleição 2020, onde estou eu como vice-prefeita de Natal, representando o meu partido, representando as mulheres da nossa cidade. E é isso. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, pela gestão pública, pelo serviço público. Sou advogada, né? Atuei muitos anos na advocacia privada, por vários anos, e depois que eu entrei na Prefeitura de Natal, efetivamente eu me encantei com o serviço público e com a forma que nós temos de trabalhar e ter uma atuação muito mais ampliada. Então, acredito que esse seja realmente o meu caminho. Estou muito satisfeita. Olha aí, a experiência da mulher. Quer falar alguma coisa, Luiz? Eu fiquei curioso, né, quando eu estava fazendo meu dever de casa, para saber um pouco mais sobre essa mulher, assim, com esse histórico familiar incrível aqui no nosso estado, né? E que diferença você vê dessa mulher dos Cortez Pereira, né? Ali, oriundos do Seridó. Isso, Currais Novos. Currais Novos, isso. Aliás, um abraço para Currais Novos. Um abraço grande. Amo muito essa cidade. Tem uma grande amiga lá, Anaísa Rodrigues, compositora, musicista. Maravilha, vamos conhecê-la, né? E para essa mulher que depois de 2005, como você mesma citou, entrou no meio político e o que isso ditou sua carreira, não só política, mas como mulher, nesse ambiente familiar, que diferença você viu dessa mulher antes de 2005 e depois, quando você se encantou por esse... Meu querido, olhe só, de fato, eu não diria, assim, de fato, 2005 foi um marco, sim, tá certo? Foi um marco. Eu vou contar aqui para vocês brevemente. Eu atuava como advogada, né, desde que eu me formei, sempre militando, sim, na área privada, na área de direito civil, empresarial, família. Sou apaixonada pelo direito, realmente vocacionada, sim. Eu amava advogar. Não estou advogando hoje pelas funções públicas que eu ocupo, sim, e há uma incompatibilidade, a minha OAB está suspensa em virtude disso. Mas, em 2005, as dificuldades financeiras, meu pai tinha acabado de falecer, eu perdi papai em 2004, né? E realmente, além da questão pessoal, porque meu pai era o meu grande amigo, meu conselheiro, um parceiro com quem eu aprendi muito, e ele se foi. E além do abalo emocional, a gente também teve um abalo financeiro, sim, natural, quando se perde uma pessoa tão forte, né, dentro de uma família. E em 2005, Carlos Eduardo me convidou para compor a equipe dele. O convite dele foi muito importante para mim. Eu digo a ele sempre, aqui eu digo, sim, compartilho com vocês, eu disse na ocasião que ele estava me dando uma oportunidade de vida. Porque vocês sabem, profissional liberal não é fácil. Então, a gente ter uma oportunidade de vida como eu tive, para mim foi muito decisivo. E eu abracei essa oportunidade, sim, sabe? Eu digo sempre que a gente precisa enxergar as oportunidades e abraçar com todas as nossas forças.
E naquela ocasião, quando ele me convidou, ele me disse que estava me convidando justamente como uma forma de homenagear o meu pai, que tanto fez e sabia que a gente estava passando um momento de muita dificuldade. Então, realmente, ali foi um grande marco. Eu entrei na Prefeitura de Natal. Eu confesso a vocês que eu não conhecia a dinâmica da gestão pública, eu não conhecia tão bem o direito público, porque eu não atuava na área, mas eu me debrucei sobre isso. Eu estudo muito, tá? É outra coisa que eu quero aqui dizer a todos, que a gente precisa estudar sempre. Eu estudo diariamente. Eu acho que o estudo faz com que a gente se torne sempre uma pessoa melhor. E eu abracei essa oportunidade, me debrucei sobre a matéria do direito público, conheci a Prefeitura de Natal já ali, porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar em qualquer área que seja, a primeira coisa a gente precisa estudar o local que a gente está trabalhando. Então, eu realmente meti a cara, entendeu? Cheguei sem saber de nada, mas eu consegui, com muito esforço, dedicação e estudo, aprender, né? E me encantei pela dinâmica em si da matéria e me encantei principalmente, como eu há pouco falava, pelo resultado do nosso trabalho. Então, a partir do momento que a gente atua na administração pública, eu levo isso com muita seriedade, a gente tem condição de fazer o melhor que a gente pode. Então, eu penso dessa forma. Onde eu estou, eu quero fazer o meu melhor. Óbvio que se todo mundo pensasse assim, seria ótimo. Mas nem sempre nem sempre acontece isso. Mas eu vi o resultado do trabalho, vi o alcance que o trabalho público dá, né? A gente resolveu o problema de uma pessoa que chega sem ter ideia nem de como abordar o servidor, o que é que ela quer resolver. Então, isso realmente mexeu muito comigo. E eu, ao longo desses anos todos, pude aprimorar esse contato com o público e me aprofundar cada vez mais na dinâmica da administração pública, sempre sob uma ótica técnica, tá? Como advogada. E aí, em 2010, eu entrei no PDT para fazer essa ponte, né, da política com a administração pública. Eu entrei no PDT, partido que eu me identifico plenamente. Conheço a história do partido, me identifico com as bandeiras, com as ideias. Eu sou trabalhista, social e democrata, entende? Então, tudo isso eu abraço muito. E aí, no PDT, eu pude me aproximar mais da questão política. Sim. Já trazendo comigo, claro, toda essa herança, toda essa vivência familiar, porque, de fato, eu cresci nesse ambiente, né? Meu pai, ele, como vocês mencionaram aqui, ele exerceu vários cargos públicos. Mesmo sem ele ter um cargo público ou um cargo eletivo, cargos eletivos, melhor dizendo. Mesmo ele sem exercer qualquer cargo eletivo, ele nunca deixou de trabalhar pelo Estado. Mesmo ele sem qualquer cargo ou qualquer função, ele estava trabalhando pelo Estado. Então, esse era o meu ambiente, sabe? Sim. Esse amor, essa dedicação, esse respeito. Então, isso é muito natural em mim, porque eu cresci nisso. E aí, somou toda essa conjuntura, né, essa experiência da administração pública, a minha vivência familiar, entendeu? Com também a militância partidária. Sim. E aí eu comecei a me aproximar cada vez mais da política. E coincidentemente, eu acho que a vida vai preparando a gente, e às vezes a gente nem percebe. A vida, né, a nossa dinâmica de vida vai nos levando para alguns caminhos e a gente nem presta tanta atenção. E eu comecei a estudar muito sobre matérias sociais, sobre questões sociais. Questão urbanística eu adoro. Então, até pela minha prática na prefeitura, eu comecei a me afinar muito com esses temas.
Inclusive, acabei prestando o Enem e passei na UFRN e faço Ciências Sociais. Bacana. Porque eu queria me aprofundar na questão dessa conjuntura e na questão da gente conhecer realmente a essência das ciências sociais, né? E passei, e o curso, tá, gente? Eu ainda estou estudando. Não só fez passar, não, ela estuda realmente. Eu sou estudante, e obviamente que eu estou num ritmo de faculdade bem lento, porque eu não consigo, mas eu percebi que aquilo me encantava. E aí, naturalmente, a minha vida foi sendo conduzida para essa linha de atuação, né? E aí eu comecei a ocupar cargos de maior relevância e veio aí a questão da vice-prefeitura, que eu abracei, e realmente foi uma grande... Tá sendo, né? Tá sendo uma grande experiência. Então é isso. São todos esses fatores que transformaram, sim, a minha vida. Então, tem 2005, quando eu ingressei na prefeitura. Isso. Tem 2020, que é um outro marco, quando eu saí candidata. E eu posso dizer a vocês que também tem agora, como candidata a deputada federal, pelo PDT, sim, agora em 2022, que é uma outra experiência muito rica, que eu estou, assim, vivenciando, e que está sendo maravilhosa também, porque é uma outra dinâmica, é uma outra ótica de campanha, é uma situação nova. Eu estou buscando uma vaga de legislativo, é estadual. Então a gente tem marcos, eu acho que todos nós, né, temos marcos nas nossas vidas que a gente precisa olhar com carinho, né, ver realmente que aquilo são marcos, né, que a gente tá ali encarando, vencendo, às vezes não, mas a gente tá buscando sempre novos horizontes, novas perspectivas, naquilo que a gente se identifica, né, como no meu caso, eu realmente me vejo muito identificada com a questão política. Por quê? Porque através dela a gente tem condição de dar um alcance muito grande às nossas ações e atividades. É um meio de transformação, sabe? Então eu vejo a política de forma muito importante. Ela é fundamental na vida de todos nós. Então esse momento aqui nosso é maravilhoso, porque a gente está podendo falar de uma forma muito natural, né? A gente precisa desmistificar isso. Do que é política. Então, política faz parte da nossa vida. A gente precisa participar, a gente precisa se envolver, porque se nós não fizermos, outros farão. E ela é decisiva no andamento da vida de qualquer sociedade, entendeu? As decisões serão tomadas com ou sem a pessoa participar. Então, é melhor que a gente participe com respeito, demonstrando as opiniões, lutando de forma digna e respeitosa pelo que acreditamos, né? E estamos aí, nos colocando para levar essa bandeira, as informações e melhoria sempre. Ok, obrigado. É isso, meu querido. Bom, gente, vocês viram aí, como a prefeita falou, né? A Ila. E a gente falou sobre isso, né, Rob, na semana passada. Tudo é política, gente. Tudo é política. O preço da gasolina é política. O preço do pão na padaria é política. O preço da luz é política. Tudo é política. Né, Rob? A educação que nós temos, né, nas nossas comunidades. E assim, nós que falamos no podcast anterior em relação a se apaixonar pela política, a importância que a política tem na vida das pessoas, né, que a política tem que ser feita por pessoas que querem realmente representar. E aí a gente vê a fala de Aila, vocês fizeram Leils fez um breve apanhado do histórico familiar dela. Eu senti ela até emocionada aqui do lado, assim, o olhinho lembrando. Então, assim, dá pra gente sentir na fala dela, na voz dela, o quanto ela ama o que faz, o quanto ela se identifica com o que ela faz hoje e principalmente o quanto o laço familiar que ela teve com o pai foi importante para essa transmissão, podemos assim dizer, de paixão pelas pessoas, né? Como é o slogan de campanha, Aila?
Afeto para ouvir, atitude para agir. Então a gente sentiu isso na prática. Mas, gente, olha, eu acho que esse slogan ficou muito adequado, sabe? Porque, assim, conseguiu realmente captar minha essência. E é verdade, assim, eu sou uma pessoa por emoção, sabe, gente? Eu sou muito, muito verdadeira e eu, assim, eu digo realmente o que eu acho, o que eu penso, às vezes... Paciência, né? Se a gente não vai agradar todo mundo, mas eu sou muito franca em tudo. E eu falo com o coração, realmente. Sim. Então, eu sou apaixonada mesmo, viu, Reob? Essa emoção, ela flui naturalmente. E aqui, como eu sou a única mulher da bancada, apesar de ter uma mulher aqui maravilhosa também nos assistindo, essa questão da relação e dessa influência do meu pai, ela é muito forte, mas também eu tenho uma influência muito forte da minha mãe, que como mulher sempre trabalhou na política ao lado do meu pai. Então, vocês podem imaginar essa minha entrega como é plena. Porque a minha mãe, ela, dentro aqui do estado, ela foi a primeira mulher a ter uma atividade social diretamente ligada à população. Na época do governo do meu pai foi governador de 71 a 75, vocês imaginem que é uma época de regime militar, é uma época de um machismo muito mais... Sim. Aflorado do que nós temos hoje, que ainda existe, mas naquela época era muito mais forte. E minha mãe estava trabalhando ao lado do meu pai. E aí, para dividir com vocês também, nessas andanças que eu venho fazendo, né, já com a minha atividade política, eu digo a vocês com muita profundidade, como é importante. Aqui, quando eu cheguei, eu comentei com os meninos, como essa experiência tem sido rica para mim, porque, gente, aonde eu chego, é impressionante, aonde eu chego, eu recebo depoimentos belíssimos, pessoas que na época eram crianças e conviveram com esse trabalho, essa atuação da minha mãe e do meu pai. Sim. Ou até mesmo os adultos da época, que hoje já estão com mais idade, mas que quando vem que é uma filha de Cortez Pereira e Aida, me tem um carinho muito especial. Então isso é tão valioso, isso toca tanto a gente. Outra coisa que eu também tenho vivenciado nessas experiências são os depoimentos que eu recebo nas minhas redes sociais, no meu telefone. Então, assim, eu acho que a política, ela nos traz coisas muito boas, no sentido da gente poder servir e fazer, e a gente recebe também coisas muito boas. Então, o que eu registro, né, sim, são essas coisas positivas, é esse abraço que a gente recebe, é o sorriso, entendeu? Isso é muito bom, e principalmente quando a gente consegue resolver alguma questão, ajudar alguém. Então isso tudo é um conjunto de coisas que realmente nos entusiasma. Então o brilho no olhar mostra que a gente está feliz fazendo o que faz, e mostra que a gente tem essa motivação, né? O entusiasmo é Deus dentro da gente. Então a gente tem dentro da gente essa força divina para que continue trabalhando e buscando o que quer. Gente, isso. Aida Ramalho Cortez Pereira. Eu tinha até colocado aqui no meu pequeno... Como é que se diz? Esqueci até o nome. Resumozinho? No meu resumo aqui, eu tinha até colocado, né? Mas o vice-prefeito, então a gente fica um pouco nervoso, termina pulando alguma coisa, mas está aqui o nome dela. Eu também tive o trabalho de olhar um pouco das suas propostas, prefeita, e achei muito interessante. Acho que não podia ser outras propostas de alguém que é do PDT. E teve uma proposta que me chamou bem a atenção,
lá foi a primeira que eu notei, eu até falei com os meninos, que é sobre a reforma tributária. Algo que é muito importante, já que a gente vive num país onde quem ganha menos paga mais. No Brasil, para vocês que não sabem, quem ganha menos paga mais, e já já a gente vai explicar o que acontece para chegar a esse formato de onde o pobre e a classe média paga mais do que os super ricos no Brasil. Mas tá lá no Instagram dela essa questão sobre a reforma tributária. Você pode falar um pouco sobre isso, prefeita? Sobre essa sua proposta em lutar sobre essa reforma tributária, sim, que, na minha opinião, acho que na de todos aqui é muito importante para o nosso país. Olha só, assim como a política, né, a gente precisa trazer também em temas mais complexos que a gente tem que transformar e simplificar. Sim. Né? A questão tributária é um deles. Eu fui secretária de tributação do município do Natal e quando eu assumi, uma das coisas que eu disse lá no momento da minha posse foi dizer que eu queria humanizar a tributação. E aí humanizar no sentido da gente ter acesso ao que é isso, né? Se falar, o leão, é o imposto de renda, é tributo disso. E assim, eu tenho uma visão muito pragmática, muito prática sobre esse aspecto que a gente precisa compreender. A tributação ela é fundamental para suportar a estrutura pública, né? A gente tem a máquina pública que precisa de recursos para fazer os investimentos, para fazer com que as coisas aconteçam dentro da cidade, do estado e do país. Mas, obviamente, no nosso país, a gente tem um sistema tributário extremamente complexo, difícil de atuar, imagine de compreender. Então, quem é da área, seja advogado ou contador, sabe o que eu estou dizendo, porque é muito difícil a compreensão, são muitos nomes. Você tem uma gama enorme de tributos, você tem formas de cálculo desses tributos. Então, existe aí já tramitando há muitos anos, quando eu nem era secretária de tributação, já tinha proposta de reforma tributária, então faz muito tempo. E a gente vê que as coisas não acontecem. Então, é uma das coisas que a gente precisa, é uma bandeira, né, que a gente precisa trabalhar junto ao Congresso, é a questão da reforma tributária, que é para justamente facilitar. E aí, cabe aí um aprofundamento, claro, no momento oportuno, mas em linhas gerais, porque essa concepção de das classes mais necessitadas, digamos assim, ou mais sensíveis, pagarem mais, porque a dinâmica tributária aqui no nosso país, ela gira em torno do consumo. Então, o nosso consumo é diário no alimento, naquelas coisas do dia a dia com tanto sacrifício. Então, se paga mais, né? A classe trabalhadora se paga muito mais, quando na verdade o foco deveria ser a renda. Entendeu? Se tributar mais a renda e não o consumo. Então, essa é uma linha que a gente busca, né, ampliar essa questão, como também facilitar a dinâmica tributária. Evita-se sonegação, evita-se gasto público na questão da fiscalização, porque para você arrecadar, você precisa ter um sistema de fiscalização muito intenso. Então, eu acho que fica mais sustentável, sabe? O processo em si. Então, eu busco, ou eu trago essa bandeira no sentido da gente ter esse olhar que a reforma tributária, ela necessita ser uma prioridade do Congresso. Isso, o que, Aila, só para explicar para o pessoal que nos assiste, para ele entender, o que a Aila está dizendo é basicamente o seguinte, que quando
a tributação no Brasil, né, a sua maioria, como ele explicou aqui, é no consumo. Então, quando ela é no consumo, a gente que ganha um salário mínimo no consumo, a gente paga a mesma coisa que um super rico. O cara que ganha 20 milhões de reais paga a mesma coisa que a gente no consumo. O que ela está dizendo sobre esse imposto, dele ser exatamente na renda, que é... Eu estava até estudando sobre isso ontem, quando a gente chegou de viagem. A maioria dos países bem-sucedidos e quase todos os países da OCDE é exatamente na renda e não no consumo, que eles recebem mais tributo. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui a tabela de imposto de renda, só para explicar para o pessoal rapidinho, para a gente não fugir muito, 2022. Quem ganha até R$ 1.903,98 é isento, não é isso? Então eu vou citar só aqui o segundo, que é basicamente você que é motorista de aplicativo, para você entender que ganha em torno de 1.900. Não chega a 2.800 não, mas de 1.903,99 a 2.826, a gente paga 7,5% de imposto. E o teto é 27,5% de imposto. Para quem ganha até R$ 4.664,68, paga 27,5%. Ou seja, quem ganhasse acima disso, todo mundo era para pagar esses 27,5%. Só que no Brasil, houve um fenômeno chamado pejotização, que para explicar para você rapidinho o que é basicamente assim, um grande jornalista que tem, vamos dizer, um salário de 80 mil reais, ou um jogador que ganha 1 bilhão de reais, ou mais do que isso, ele pode fazer um CNPJ e receber como pessoa jurídica. E aí, recebendo como pessoa jurídica, ele paga de 6% a 15% de imposto. Quando quem ganha até perto ali de 5 mil, paga 27,5%. Então, assim, ele tem um CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física. Então, quando a gente fala nesse sentido de quem ganha mais no Brasil paga menos, é nisso, porque isso foi permitido no Brasil. Então, ele vai lá, faz um CNPJ, recebe como empresa, quando ele não é empresa, para fugir desse imposto. Então, quando ele foge, essa restante dessa porcentagem de imposto que ele não paga, falta na educação, falta na saúde, falta na segurança, porque no Brasil, inclusive, governos dito de esquerda, né, que dizem fazer uma política para o pobre, foi permitido isso no Brasil. Então, basicamente, para vocês entenderem, é disso que a Ilha estava falando. Quer fazer um comentário? Não, esse fenômeno da pejotização, ele meio que dribla 12%, né, até 12% nos cofres públicos. Então, assim, se falta na educação, uma das fontes de renda era aí. Então, até a forma de sonegar. Literalmente sonegar imposto no Brasil, de não se pagar o que é devido. E a gente fala sobre arrecadação, a pirâmide no Brasil ela é meio que invertida, né? Como a Ilha bem explicou, paga-se muito no consumo e às vezes na renda pessoas conseguem essa artimanha de driblar, de conseguir pagar menos imposto. Então, tá errado no Brasil, a gente precisa discutir isso. É uma proposta que ela pregou nas redes sociais, que ela colocou lá. Para quem quiser ver também o Instagram, procurem lá o Instagram de Aila. Isso, a gente vai colocar na tela. É muito importante. Fiscal, muito né? importante. Buscar a justiça, o equilíbrio, precisa para que a gente consiga alcançar os objetivos. Isso, porque sonegação, gente, é crime, tá? Sonegação é crime. E discutir, né, essa questão financeira, às vezes parece ser tão distante das camadas mais populares que a gente tem que trazer esse debate para o centro do nosso povo, para as nossas comunidades, para as periferias, para que as pessoas entendam em alguns momentos por que está faltando, o que está acontecendo. Então, às vezes é um ídolo, às vezes é um cantor, como você bem falou, um exemplo de um jogador de futebol. Então, a gente tem que fiscalizar essas pessoas e tem que discutir essa questão de receita no Brasil. Por que o pobre paga muito e o rico paga menos? Então, como é que a gente vai mudar isso? Através da política. Exato, e não é por raiva de ninguém ou algo do tipo, ou perseguição, não, é porque é o certo. Né? Se um trabalhador que ganha até 5 mil reais, vamos fechar ali para arredondar para ficar mais fácil, paga 27,5%, porque o cara que ganha mais do que isso não vai pagar. O cara que ganha 5 milhões, o cara não vai pagar. Exato, então assim, sonegar é crime. Verdade. Uma outra proposta importante esse tema. E isso, outra proposta muito interessante. Ainda só tem proposta interessante. Muito 12 e 12, viu? Gostei, Real, é importante dizer. Tem que dizer. 12, é verdade. A gente vai dar um espaço no final também para ela dizer, reforçar para vocês o número dela. Tá ótimo. Que é o turismo. Né? No Rio Grande do Norte, a gente sabe,
a nossa capital belíssima aí, não só a capital, nós temos praias lindíssimas em todo o nosso estado, e a ilha também traz na sua proposta sobre o turismo para o Rio Grande do Norte, que gera muita fonte de renda, tanto direta como indiretamente para muita gente. Você também poderia falar um pouco sobre isso aí? Claro, esse é um tema assim maravilhoso, né, para nós, né, Reob, que a gente está aí pleiteando uma vaga, né, nessa eleição. E para todos que gostam do Estado e têm interesse por política e economia, o turismo, ele é uma grande indústria e nós temos aqui no nosso estado grandes potencialidades. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade para enxergar todos os potenciais que nós dispomos. Eu vou aqui abrir para vocês um parênteses, que dentro do nosso tema, no governo Cortez Pereira, década de 70, ele foi quem implantou no estado a Improturne. Não se tinha essa visão de turismo naquela época, mas ele quis criar dentro da estrutura do governo do estado uma empresa focada no estímulo do turismo para o nosso estado. Então, para vocês terem uma ideia da visão. Então, hoje, nós temos aí já o estado consolidado como destino turístico, principalmente no nosso litoral, né? Principalmente temos um litoral abençoado, mas eu entendo que a gente tem muito mais a explorar. Eu estou andando muito estado, né? Voltando a andar, e eu tenho visto coisas belíssimas. E aí a gente fica com aquele sentimento de que podia melhorar, sabe? A questão estrutural, a própria atenção local dos executivos municipais, levar a informação às pessoas, uma campanha, né? Conheça o nosso estado, é muito importante. Eu tenho gravado vídeos, olha, eu sou muito tímida, mas a gente se desafia, né? Há pouco eu estava falando isso também, que a gente tem que se desafiar. Então eu tenho gravado vídeos sempre em locais belíssimos que eu tenho encontrado. Eu tive no Pataxó, que é ali pertinho de você, Reob, e eu vi assim, lindo lá, uma igreja belíssima, um espaço lindo. Eu tô falando só desse final de semana, viu? Eu tive na Armando Ribeiro, uma maravilha, a barragem belíssima, onde a gente tem condição de explorar muito. Os comerciantes locais, comida maravilhosa, fantástica. Eu tive na barragem de Santa Cruz, em Apodi, conheci também muitas pessoas, muitos empresários, todos dizendo da questão da procura pelo espaço, né? Lá é um balneário e a gente não tem a estrutura devida. Então eu acho assim, eu falo muito em integração, porque a gente precisa integrar os poderes, integrar as esferas de governo para que as coisas possam acontecer. Existe um programa no governo federal, que não é da agora, é um programa antigo, e que ele dá estímulo, ele subsidia, né? Subsidia investimentos turísticos. Se você perguntar aqui para pessoas do trade, como se fala, o pessoal não conhece. Eu digo isso porque eu fiz um trabalho na universidade sobre turismo e eu fiz uma pesquisa e foi difícil. Eu consegui, do meio do turismo, pessoas que conhecessem, sabe? O projeto. Então, é um projeto de âmbito federal, de muitos anos, e que ele precisa ter a ponta do governo do estado e precisa ter a ponta dos municípios
Isso tudo interligado pelo empresariado. E a gente não vê isso acontecer, eu não consigo entender. Por que não? Porque parece que as gestões não se dialogam, não, né? Se dialogam, a gente precisa ter essa... Assim, eu falei isso numa entrevista que eu dei recentemente, esse final de semana, a questão de você ter uma visão política na essência do que é política. Passada a campanha, nós governamos para todos. Então, isso é fundamental, isso é uma concepção principiológica, né? Democrática. Você governa para todos, você está representando um estado, uma nação, um município. Então, você guarda as bandeiras, isso não é bobagem, não, isso é muito sério. A pessoa que é eleita, ela é eleita pela maioria, pelo nosso sistema democrático. Então, a gente precisa integrar, a gente precisa se comunicar para poder acontecer. Então, no turismo a gente tem potencialidades naturais, a gente tem turismo religioso, a gente tem turismo de aventura, nós temos turismo ecológico, tá certo? Nós temos tanta coisa boa para mostrar. Serra, a gente tem culinária, a gente tem a próprio bioma da Caatinga, vale a pena se explorar. Hoje a gente tem o Geoparque do Seridó. Gente, o Geoparque do Seridó é uma coisa espetacular. Esse ano recebeu o símbolo, o atestado, né, da ONU, como um dos poucos geoparques existentes no mundo. Isso é muita coisa. Envolve, se eu não me engano, são 6 ou 7 municípios da região do Seridó. Isso é fantástico. Então, isso que é tão pouco explorado aqui no estado, né? Isso traz o quê? Isso traz pra gente o nosso relevo, a nossa geologia, a nossa vegetação. Então, é muita coisa envolvida e que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer o Geoparque, a gente precisa conhecer o que nós dispomos. Santa Cruz com a Santa, quem é católico merece uma visita. As nossas serras, Martins, Porto Alegre, entendeu? Então, assim, as praias ali do oeste. Então, é muita coisa que a gente tem boa. Lá no Trairi, a gente tem também serras muito lindas, a gente tem plantio, a melhor pinha do estado realmente tá lá no Trairi. Então, assim, a gente tem muita coisa boa, então a gente precisa estimular isso, gente. As dunas de Rosado, viu, gente? Os cânions em Currais Novos. Isso. O Lajedo lá em Apodi. Então, assim, olha só que maravilha nessa mesa. A gente tá aqui desbravando o estado. Então, aqui, quem tá nos ouvindo, é importante. Façam isso. A gente precisa abraçar o que é nosso. Precisa valorizar o que é nosso. Conhecer. Porque a gente levando o turismo, a gente leva desenvolvimento. A gente fortalece a economia. A gente faz a cidade crescer, se movimentar, manter as pessoas que moram na região, na própria região. Então, eu acho que é uma cadeia que deve se comunicar, né, de atividades que umas se somam às outras para que a gente traga o que é que a gente precisa, desenvolvimento. E aí, para levar o desenvolvimento, a gente precisa, no mínimo, de estrutura. E essa estrutura envolve questão da infraestrutura, de rodovia, de estrutura hoteleira, de olhar realmente do poder público, capacitação que a gente tem fortemente, aí o Sebrae que capacita, CDL, a gente tem realmente a iniciativa privada também. Então, assim, outra coisa que a gente tem que desmistificar é a relação público-privado, sabe? Sim. Porque ela só tem benefícios. A gente tem que ter a visão de que empresário não participa. Empresário é maravilhoso, empresário é para se somar. A gente tem que dar as mãos, caminhar todo mundo junto, porque não se faz, o poder público sozinho não consegue. A gente há pouco estava falando da questão tributária. Não, o recurso, ele é
limitado, as necessidades são ilimitadas, então a gente precisa se ajudar, todos têm responsabilidade. Eu também falo muito isso, que eu acho assim, que todo cidadão, a gente precisa buscar a cidadania das pessoas, o pertencimento. Então, assim, todos nós somos responsáveis. A culpa é do prefeito, a culpa é do governador. Não, gente, não é assim. Todos nós somos responsáveis. Se está tendo alagamento, antes disso, tudo bem, pode não ter a manutenção lá da drenagem, mas com certeza também teve o lixo foi jogado. Então é aquela situação do pertencimento, sabe? Todos nós temos uma participação e a gente tem que fazer o melhor nessa participação. Porque isso também é política. É política, claro, é nosso, entendeu? A gente divulgar o nosso estado é nosso. A gente tentar trazer a melhoria para um município, eu não moro lá, mas é nosso município, é do nosso estado, é a nossa gente que precisa. Então é esse pertencimento que eu bato muito nessa tecla, que isso é uma questão de cidadania, isso é uma questão da gente saber o nosso papel dentro da sociedade, nosso papel enquanto ser social, enquanto ser político. Nós precisamos participar. Tanto participar discutindo política, como participar fazendo política e trazendo aquela melhoria para a nossa rua, para nosso bairro e assim crescendo e ampliando. Então eu acho que o turismo é uma mola mestra da economia que precisa ser melhor cuidada. É uma questão até a gente citou o exemplo, a Ilha citou o exemplo da questão das enchentes, só como um exemplo, até uma questão também de direitos e deveres, né? Muitas vezes as pessoas querem apenas os direitos e esquecem os deveres. É direito dele ter um saneamento, ter uma rua limpa, não ter alagamento em sua casa, mas também é um dever cuidar da rua. Também é um dever não jogar lixo em bueiros, como acontece muito. E só para finalizar essa questão do turismo, fazer uma rápida observação, nós temos potencialidades em nosso estado que são muitas. Nós estávamos viajando esse final de semana e passamos pela cidade do Encanto. Sim. E a gente falou aqui, a Ilha falou da Santa, de Santa Cruz. Lá no Encanto tem um mirante maravilhoso, né? Quase 1000 degraus de escada para chegar lá em cima. Pois é, então aqui a gente que está do outro lado do estado, às vezes a gente não conhece isso. Às vezes precisa ser mais divulgado. Por quê? Porque é geração de emprego e renda. Nosso estado, nós temos algo em torno de 300 mil pessoas que vivem do turismo, direta e indiretamente. Lá em Upanema, levantando um pouquinho aqui a questão para o meu município, nós temos o 3º maior reservatório de água do estado, que é a barragem de Umari. E lá não se tem nenhuma atividade econômica. Então é um desperdício de potencial gigante que a gente cobra do gestor, que a gente cobra. Gente, vamos movimentar isso aqui, vamos criar uma estrutura de estrada, vamos botar aqui quiosque, vamos capacitar o nosso povo para trabalhar e trazer renda para o nosso município. O lazer das pessoas, lazer final de semana. O bem-estar das pessoas, a gente precisa pensar no ser humano. Tem outra questão, eu digo muito, eu me proponho a cuidar das pessoas. Eu acho que tudo parte desse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, com o outro. Porque daí tudo acontece, entendeu? Uma ação como essa, você proporciona um bem-estar, aquela vaidade gostosa, minha cidade proporciona isso. Minha cidade tem algo lindo. Entendeu? Isso é muito valoroso. Isso é muito importante pra gente. Gente, a Ilha tem muito isso. A gente que acompanha ela nas redes sociais sabe que ela tem esse olhar muito humano, né? E com relação ao que ela falou, esse pertencimento, né, Leilson? Até vocês aí da Esperança, a gente tem uma lagoa lá na Esperança, que sempre quando chove, ela enche, alaga ali a Rio Grande do Norte, às vezes a Ceará, a Avenida Ceará também. Então, isso também é culpa nossa. A gente tem que ter esse sentimento de pertencimento, sabe? De não jogar o lixo na rua para entupir os bueiros. A gente não pode só cobrar da prefeitura se a gente não fizer a nossa parte. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte, como a Ilha bem disse aqui.
É verdade. Bom, eu queria que você falasse um pouco mais também sobre a política pública para as mulheres, né? Também é uma pauta da sua campanha. Muito forte. E aí seria bem interessante ouvir você falar sobre isso. Tá ótimo. Olha, eu acho que, como eu até falei, comentei com vocês, né? A gente tem um contexto, né, cultural, histórico, muito difícil a vencer e enfrentar, eu diria, até. Porque a gente avaliando, vocês veem, numa história recente nossa, quantas mulheres participavam da sociedade. Eu não digo nem de alguma atuação profissional, né, de relevância, mas na sociedade a gente tinha realmente um limite muito grande para as mulheres, né, que elas tinham que ficar num lugar secundário, quando na verdade isso não tem nenhuma explicação racional nem lógica, né, isso advém realmente de uma estrutura patriarcal, de um contexto cultural, de preconceito com as mulheres. E eu bato muito nessa tecla. Eu cresci numa família de muita igualdade. Na minha família, das minhas avós, aqui mencionou a minha tia, irmã do meu pai, foi a primeira deputada eleita há muitos anos, lá, década de 30. Então, assim, sempre minha família traz realmente mulheres muito desbravadoras. E eu bato realmente, essa é uma bandeira muito forte minha. Nessa dinâmica, eu acho que a gente tem o nosso papel, sim. Nós somos mulheres fortes, aguerridas, inteligentes, sensíveis, porque a essência feminina traz essa sensibilidade que é maravilhosa. E na política pública para a mulher, a gente tem que ter esse olhar, trazendo realmente ações concretas. Começando pela questão da independência financeira, da capacitação, do empreendedorismo, porque a gente vê que hoje a violência contra as mulheres é uma triste realidade enfrentada no dia a dia de tantas famílias. E muitas vezes essa mulher tem que aguentar essa situação em virtude de não ter alimento para si ou para seus filhos, que é o mais difícil, não é? E então minha luta é justamente capacitar, levar informação, treinar, dar condição de empregabilidade. E no que tange a questão em si da violência, a gente proporcionar, enquanto Estado, condições para que essa mulher atravesse o momento crítico, né? Eu falo aí na minha proposta da questão da casa-abrigo. É muito importante a gente ter, pelo menos regionalizado, casas-abrigo, que são locais onde as mulheres que estão na iminência do feminicídio poderem se abrigar com seus filhos. Ela ter um refúgio, que muitas vezes não tem, a família não se envolve, os amigos não se envolvem. Então, a gente precisa dar essa condição, a gente precisa ter a rede de assistência à mulher muito integrada, entendeu? Para que essa mulher se sinta segura para fazer a denúncia. A gente precisa, enquanto sociedade, entender que a gente, se souber, se a gente vir, a gente precisa denunciar. E saber que essa denúncia, ela irá ter seu resultado, que é com a inibição ou a prisão desse agressor, o respeito com a mulher, no que tange ao seu corpo, à sua integridade, o desrespeito corriqueiro no dia a dia. Isso é inadmissível. Isso é uma conquista nossa, que até poucos anos isso acontecia corriqueiramente e as mulheres ficavam caladas. Não, isso é inaceitável, entendeu? Não é pra... A gente não permite mais esse tipo de coisa. Então, eu digo muito que se avançou bastante. A gente vê hoje mulheres participando da política, mulheres estudando, mulheres independentes,
mas a gente ainda precisa caminhar muito para que muitas mulheres que hoje não têm voz possam ter voz através dos exemplos daquelas que já tiveram seu enfrentamento, que já foram para a luta, que elas não estão só. Aquela história, mexeu com uma, mexeu com todas, é muito verdadeira e tem que ser, sabe? Eu acho que precisa. Assim como isso serve para as outras minorias que não são minorias. Minorias só no nome, que eu não gosto dessa termologia, mas aquelas pessoas que são grande maioria, mas não tem voz, entendeu? Que a união faz a força. Então a gente precisa se unir para vencer as barreiras, vencer preconceito, vencer desrespeito, entendeu? Então eu sou muito firme nesse ponto. Gente, quando a conversa é boa, né, o tempo passa muito rápido e a gente tem tempo aqui para cumprir. Então a Ilha tem muitas propostas muito interessantes. A gente ainda vai pegar gancho aqui mais uma, que é muito importante também. Mas a gente também vai deixar as redes sociais dela para que vocês possam estar seguindo e acompanhando e vendo as propostas que ela tem. Para o nosso Rio Grande do Norte, ela tem proposta para a saúde, ela tem propostas para assistência social, ela tem muitas outras propostas. Você pode entrar na rede social dela, a gente vai colocar na tela. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que a gente também tem perguntas de alguns das pessoas que nos assistem, e eu pedi para que elas mandassem algumas perguntas e vamos deixar um espaço também para você falar o porquê de votar em Aila Cortez Pereira, que é um assunto que também vai para essa questão que você falou de políticas públicas da mulher, né, da mulher também poder se financiar, poder ter o seu trabalho, falando sobre educação. Eu vi que ela tem uma proposta lá falando sobre algo que todos nós concordamos, que é a escola em tempo integral. Né? Ela fala sobre isso, tem uma proposta falando sobre isso lá. E eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes e telespectadores a importância da escola em tempo integral numa sociedade como o Brasil, tendo em vista que lá fora, nos países de primeiro mundo, todo país de primeiro mundo é comum. É comum. E a gente não tem isso. Então, se você puder explicar um pouco para os nossos ouvintes sobre isso. Tá. Escola é fundamental, né? A gente tem como pedetistas, brisolistas, ciristas, que somos. Sim. Nós temos a educação como uma assim, base fundamental, né? Da nossa proposta e perspectiva. Então, a educação, ela se somada a uma família consolidada, equilibrada, sustentável, né? Sob o ponto de vista social e econômico, a gente consegue mudar aí os rumos do país. Então, a ideia da escola em tempo integral é justamente para que a gente dê condição às famílias, né? Aos pais, de terem tranquilidade, de buscar o seu trabalho, de produzir, de gerar riqueza, sabendo que seus filhos estarão resguardados, estarão realmente tendo a oportunidade de transformar suas vidas pela educação, onde no período você tem o estudo normal e no contraperíodo, no contraturno, você entraria com atividades complementares, atividades que também podem resgatar ou podem despertar, né, na criança, no jovem, aptidões que muitas vezes, se ele não tivesse essa oportunidade, ele jamais saberia que poderia ter, entendeu? Eu acho que a gente precisa, dar perspectiva aos jovens, às crianças, aquele olhar para o futuro com esperança. Sim. Né? A gente precisa devolver essa esperança para as pessoas. E aí eu digo para os jovens principalmente, mas para todos nós, a gente precisa acreditar em algo para lutar por ele. E aí essa escola em tempo integral, que é uma realidade no mundo, e é uma questão de política de Estado mesmo, de você adotar. Sim. A gente lembra na época do governo de Brizola como foi importante. CIEPS. Pois é, a gente ter uma estrutura daquela que era utilizada no carnaval, mas que o restante do ano estava ali
dando perspectiva de vida a tantas crianças, a tantas famílias. Então, a ideia é justamente a gente proporcionar isso com a política de Estado, para que a gente tenha disponível escola de tempo integral e que tenha dentro dessa escola também todas essas vertentes de possibilidades, seja na música, na dança, no esporte, na leitura, despertar a leitura, a escrita. Quantos escritores nós não temos por aí afora, entendeu? Isso é importante para as pessoas realmente, para saberem que podem